Olá, estamos de volta com mais uma Amazônia Inovadora. Márcio Costa aqui na bancada. Sejam todos muito bem-vindos. Convidado especial hoje, né? Hoje o convidado é de garbo, é de elegância. Eu vou falar um pouquinho das credenciais. Ele é engenheiro, ele é especialista em transformação digital. Ele coordena o programa prioritário da Indústria 4.0 aqui na região da Suframa e é guitarrista. Márcio. Alberjan. Alberjan, muito obrigado por ter vindo, graças a Deus. Conseguimos conversar com você. Enfim, né? Homem que viaja demais, né? Alberjan, obrigado por ter vindo. A gente está realmente muito feliz de você ter disponibilizado uma agenda com a gente. A gente sabe que é difícil, porque tu não para, né? Uma autoridade, né? Esse mundo que tu tá sempre... a Amazônia, são quantos estados mesmo que o CIT tem essa atuação? Na realidade, primeiro, boa tarde a todos, né? Obrigado pela oportunidade. A gente, como instituição de ciência e tecnologia, a gente trabalha em conjunto, em colaboração com a Suframa, né? E a Suframa, ela tem essa jurisprudência, essa região da Amazônia Ocidental e Amapá, que são os estados, né, de Manaus, aqui do Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e o estado do Amapá. Então, realmente, como coordenador desse programa prioritário, que o CITES, né, o Centro Internacional de Tecnologia e Software, no qual eu trabalho, eu represento, tem essa credencial de coordenador do programa prioritário. Então, a gente está realmente empenhado aí em desenvolver todas essas regiões junto com a Suframa aí nesse programa. Mas antes do Alberjan ser essa pessoa que a gente conhece e tal, que a história não foi sempre assim, né? Isso começou lá em Benjamin Constant. Conta pra gente como foi, na verdade, que tu veio de lá pra cá, cara. Na realidade, essa é uma pergunta muito interessante, Léo e Márcio, porque quando nós somos crianças, a gente tem um sonho, né? E o meu sonho, ali pelos 8, 9, 10 anos de idade, eu sempre sonhei em ser engenheiro. Sério? Já com 9 anos? 9 anos já queria ser engenheiro. Eu não sabia se seria um engenheiro eletrônico, se seria um engenheiro elétrico, porque naquela época eu não sabia o que era isso, eu sabia que queria mexer em alguma coisa. Sim. Então isso foi um dos fatores que que me impulsionaram a sair de Benjamin Constant, né? Pegar ali 5 dias de barco, né? Nossa Obviamente, senhora. Nunca tinha tido experiência fora porque eu tenho um irmão mais novo, né? Então eu nunca tinha saído debaixo, vamos dizer assim, da saia da mamãe, né? E aquilo foi uma experiência extremamente nova. E aí vim para Manaus, né? Vim morar na casa dos meus avós. E aí eu não parei. Foi um período assim de mudança, de transformação, né? E eu sempre com aquela vontade assim de querer crescer, de querer desenvolver, né? Obviamente que sempre tem alguns percalços pelo caminho, né? Mas eu sempre tive uma vontade assim muito grande de querer vencer. E aí eu vim para cá, para Manaus, né? Cheguei aqui em 93, ano de 93. E aí eu comecei a fazer. Primeiro eu vim para cá com o objetivo de fazer a Fundação Matias Maquiline, que é uma política pública, né? Que inclusive é uma política pública. FEPEM na época, né? Exatamente, de referência. Infelizmente eu fiz a prova, mas eu não passei, né? E o ano seguinte, por consequência, eu me preparei para a escola técnica, a antiga UNED, que hoje é o Instituto IFAM. E aí eu fui fazer o curso de eletrônica na época, eu comecei a fazer Senai, trabalhar em paralelo. Então assim, tinha um sonho, né? O sonho era ser um engenheiro, né? E aí eu comecei a fazer os cursos de eletrônica, e aí findou, né? Deu ser em 2000, no ano de 2000, fazer o curso de engenharia elétrica na UFAM. E aí comecei a fazer o curso de engenharia elétrica, comecei a trabalhar. Aí depois fiz mestrado, né? E aí eu comecei a entrar. Trabalhei durante muito tempo na indústria, né? Inclusive, eu gosto de comentar isso, que na indústria foram jornadas duplas, né? Eu trabalhava à noite e estudava de manhã, porque o UFAM é diurno, né? O curso de engenharia elétrica na UFAM é diurno. Então não tinha opção, né? Não tinha nenhuma opção. Não tive outra opção. Então fui estudar, trabalhar à noite, estudar durante o dia, e assim foi, né? E vim, né, galgando até esse Aquela comida gostosa do RU.
Aquela camisa gostosa da RU. Que salvou muito minha vida. Salvou muito minha vida, viu, gente? Eu não reclamo, não. É verdade. Então, foi mais ou menos essa, Léo, a trajetória, né? Obviamente que encurtando, né? Por conta do tempo, mas estamos aqui até hoje, né? Como é que foi? Conta pra gente que tu entrou no mundo da inovação tecnológica. Foi lá no Distrito Industrial? Como foi que tu conheceu isso? Então, eu trabalhei durante muito tempo em engenharia, né, nas empresas do distrito, nas grandes empresas que eu trabalhei. E aí, aquele fator, por exemplo, de estar trabalhando a repetibilidade, aquilo me frustrava, né? E eu sempre fui um cara muito curioso, desde a época que eu queria estudar engenharia lá, mexendo nos carrinhos lá que meu pai me dava. Então, muito embora eu trabalhasse assim na indústria de engenharia de produto, processo, mas aquilo era, assim, de certa forma, depois que eu conhecia aquilo, me ficava meio que obsoleto ali, não tinha muito o que progredir. Então acaba a curiosidade. A curiosidade, ela me fez ir conhecer o departamento de pesquisa e desenvolvimento na época que eu trabalhei na Samsung. E ali foi a mudança de mindset, e foi assim onde eu me realizei assim como um profissional. Então eu digo, você trabalhar num departamento de pesquisa e desenvolvimento numa empresa como a Samsung, e ela visa, por exemplo, você criar novas iniciativas, trabalhar em colaboração, verificar o que é as tendências do novo e o que você efetivamente pode aplicar de melhorias para a fábrica. Então aquilo abriu os meus olhos e aí eu comecei a estudar legislação, comecei a ler o que realmente é a pesquisa e inovação aqui na região. E isso me motivou assim, de uma forma que eu tenho que trabalhar na parte de inovação. Seria uma evolução ali, já deixou de ser engenheiro somente, né? Porque aí você trabalhava com projetos de pesquisa e inovação que esses projetos, via de regra, você estruturava para fazer uma PROCA, MVP, você entregava e depois você vem trabalhar em novas soluções. Então aquele ciclo que começou a me motivar a vir para essa área, né? E aí eu entrei de cabeça. Foi quando depois que eu saí de lá, eu entrei no Instituto Tecnológico e Ambiental. Fui trabalhar com um desafio na divisão de hardware, né? Parte de automação industrial. E aí depois que eu saí de lá, eu vim para cá e hoje eu estou no CITES, trabalhando com projetos de alta tecnologia, tecnologias habilitadoras. E assim, hoje desde o primeiro momento, é novo. Tudo, às vezes você trabalha com aquilo, mas amanhã você tem um novo. Então, é isso que motiva, esse é um fator propulsor. Essa coisa que você fala da transformação da tua carreira, teve um plus a mais depois que você foi estudar inovação na Alemanha, né? Fala um pouquinho pra gente dessa experiência e o pessoal que tá em casa também, né? Não só como é lá na Alemanha, mas o que é essa transformação da indústria 4.0, que a gente ouve falar muito, mas assim, na prática, pouca gente sabe o que é. E por que eles são referência também, né? Aliás, todo mundo fala, não, que eles são referência, né? A Alemanha, ela pegou os conceitos da manufatura enxuta, que foram foram criados pelos japoneses, né, na Toyota, e eles pegaram esses conceitos e eles trouxeram para um entendimento de que a manufatura enxuta é a base do processo de transformação. Então, a Alemanha, ela está na vanguarda da transformação digital, da indústria 4.0, não é à toa, porque realmente lá atrás, há mais ou menos 18 anos, eles vêm trabalhando com essas iniciativas. Quando nós recebemos aí a credencial do programa prioritário para coordenar, tem em um dos decretos que dá essa referência, eu acredito que foi a própria Suframa mesmo que foi com a sua comitiva conhecer esse centro de referência, e eles montaram um decreto para que eu tivesse debaixo do guarda-chuva da indústria 4.0. Então, isso, de certa forma, nos despertou para que a gente pudesse conhecer essa referência mundial pontuada pela própria Suframa, e foi quando nós tivemos a oportunidade de conhecer. Fomos lá, né, visitamos inclusive Léo e Márcio, empresas com altíssimo nível de tecnologia e com altíssimo nível de maturidade. Por exemplo, eles nos mostraram que é um evento, é um treinamento de imersão mesmo, sabe? Você faz lá a capacitação, o módulo básico, avançado e a viagem. E durante essa viagem, eles nos levam o que eles chamam de Fábrica do Futuro, que é uma fábrica que eles montam lá
no centro de capacitação, onde eles têm lá os seus processos e os seus subprocessos, tudo verificado de forma online. Então você tem lá os controles, a produtividade, a questão dos insumos, tudo em tempo real. Então isso que é legal, porque para nós que fomos, né, que temos um conhecimento aqui da nossa indústria nacional, da indústria do PIN, ver essas tecnologias todas funcionando, inteligência artificial, sistemas IoTs, isso dá, de certa forma, aumenta a tua percepção de entendimento dessas tecnologias e faz com que você troque todo esse background para que a gente possa trocar figurinhas aqui com os nossos parceiros, contribuir com a nossa indústria. Então, foi uma experiência única, uma experiência que se as pessoas que estão nessa imersão de tecnologias e de transformação precisam conhecer. Eu costumo falar, e só para concluir aqui a fala, que eu tinha um conhecimento e uma percepção do que era transformação digital e indústria 4.0 antes e depois da viagem, depois dessa experiência. Os meus conceitos, eles mudaram porque eu tinha uma percepção e com essa experiência a gente, de certa forma, calibrou ainda mais o conhecimento, né, desses processos. Por isso que os caras são referência. E da tua visão, que assim, quem não em casa e quem nos assiste de fora, que aqui em Manaus a gente tem um polo industrial, né, que é de matriz tecnológica também. E o Alberjão é um cara que é sempre muito dentro da indústria, visitando, conhecendo, vendo os processos. Como é que tu enxerga que está hoje, no geral, a planta Fabril em Manaus? Nosso cenário. A gente pelas nossas visitas, né, que a gente tem observado, a nossa indústria, ela ainda tem uma oportunidade muito grande para se digitalizar, né? É o que nós chamamos de organoplasticidade. A nossa indústria ainda tem um caminho muito longo para se tornar ágil, modular e flexível, né? Como que eu posso falar? Obviamente nós não temos, isso é um dos requisitos que o próprio programa prioritário tem que medir, né, ao final de todo esse trabalho que nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo na indústria. Mas um dado interessante que eu posso trazer para que a gente possa pelo menos entender o tamanho das oportunidades é que a média mundial da elevação de maturidade, inclusive um estudo feito pelos próprios alemães, a média mundial da indústria em relação ao índice de maturidade digital é 2,7. A nossa indústria do Brasil, feito recentemente pela uma pesquisa com a Fundação Dom Cabral, junto com uma startup, 3,2. Ou seja, a média feita pela instituição, e o CITES tem um núcleo que pesquisa isso constantemente. Nós temos 2 professores doutores que nos apoiam nessas iniciativas. A média do Brasil está maior do que a média mundial. Então, precisa se calibrar mais ainda a questão da aplicabilidade dessas pesquisas, né? Mas em relação ao PIN, Márcio, existe hoje uma indústria que eu posso te falar, obviamente, questão de confidencialidade, a gente não pode falar o nome, mas ela está acima de 3. Isso eu posso te falar. Não tenho dados científicos que comprovem, mas a nossa percepção holística, ela nos diz isso. É uma indústria que realmente ela tem os seus processos, os seus subprocessos servo-assistidos. O que significa isso? Você consegue monitorar através de dados, né, em tempo real. Você vê isso dentro Você consegue ter aquele lead time, o just time, né? Você consegue. Essa média baixa ainda, embora seja baixa, Léo e Márcio, isso é uma grande oportunidade, e aí a gente pode colocar aqui para as pessoas, para os seus ouvintes, das oportunidades que hoje tem para essa nova transformação, para essa nova indústria, indústria de transformação, essa nova indústria do futuro, que são profissionais que vão precisar ter conhecimento suficiente para poder identificar esses gaps. E aí eu arrisco até falar, Márcio, que futuramente lá na plataforma LinkedIn vai surgir, ou se já não estão surgindo, por exemplo, engenheiros de transformação digital, agentes de transformação. O que são esses caras?
é a nova cultura que está trazendo, demandando profissionais que tenham aquela percepção de entendimento dos gaps para uma indústria inteligente, para uma indústria eficiente. Eu arrisco de falar que são, até o nome do profissional é gerente de transformação digital. Porque eu tô anotando, gente, porque isso dá base para muita conversa, né? Então, esses caras, eles têm um dado, inclusive, que foi nos colocado pelo próprio time da Alemanha, que 53% dos dados que vão ser gerados até 2025, 1.181 zettabyte de dados são dados no escuro, ou seja, dados que você não sabe o que fazer, vão estar sendo gerados. Ou seja, precisa alguém que entenda e consiga transformar aquele dado. Eu costumo até falar data science, né? Eu costumo até falar isso, Léo e Márcio, que o dado, ele é o novo petróleo do futuro. Novo petróleo. Informação é poder. Formação é poder, porque eu acho que já é a segunda ou terceira pessoa que me fala o petróleo in natura, ele não tem valor nenhum, mas quando você depura, e aí é a questão do dado pro agente de transformação, o cara que vai entender aquilo ali e vai transformar aquilo em valor. Então esse cara vai ser muito demandado. E como a gente tem acesso a esses dados? No caso, cada indústria faz ali a sua própria base, né? Isso não é algo compartilhado. É uma infraestrutura digital. Pois é, assim, a Estônia, pioneira no mundo. Brasil tá com uma proposta caminhando assim, estilo neném, gateando. Eu lembro quando eu tava no governo, a gente bateu na minha mesa, inclusive, uma proposta para inicializar. Só que assim, o que a gente percebia? Uma falta de vontade política, não do governo em si, mas dos entes que ficavam no derredor. Você dá um exemplo, cartório, sabe? Aquilo que deveria haver, na época a gente falava, era base de dado perpétuo, né? Uhum. E assim, a gente percebe que assim, muito se perde, muito se gasta, muito não se aproveita, porque justamente a gente não conseguia fazer isso virar um BI. Uhum. E até para tomada de decisão do próprio governo. Como é que tu enxerga esse processo no Brasil hoje, não só na indústria? Uhum. Por favor. Cada vez mais, né, como eu falei ainda há pouco, o dado, ele passa... Se você tem um dado depurado, cada vez mais você vai ter poder. E especificamente, por exemplo, falando sobre os cartórios, né, o exemplo que você colocou, já existem, por exemplo, algumas tecnologias que você pode usar, por exemplo, com plataformas blockchain, para que você possa garantir toda aquela segurança do dado e também que você consiga os data science, os data lakes, né, em cloud ou numa infraestrutura física, propícios para essa expansão de dados, mas de forma que você consiga não só garantir que esses dados eles estejam lá para que você possa acessá-los, né? Ou de uma forma que você possa mixá-los, de uma forma que você tenha uma informação mais precisa para um processo de tomada de decisão. Então, o dado ele vai estar sempre lá, ele vai estar lá. Agora, para o que você vai usar, aí é realmente a percepção daquela aplicação, do que você precisa e do que você vai fazer com ele até então. Beleza. Falar um pouquinho de CITES? Vamos falar assim. Vamos lá falar de CITES. O que é o CITES? Primeiro, por favor, fala pro pessoal aqui, o que é o CITES, por favor? O CITES é o Centro Internacional de Tecnologia de Software, é uma instituição privada com 31 anos de trajetória, né? Eu costumo falar com muito orgulho, né, de vestir essa camisa, de colocar esse boné, porque realmente é uma instituição séria que trabalha com pesquisa e inovação desde 92. O CITES ele praticamente começou com a Lei de Informática Nacional, né? Obviamente que a sua fundação se deu em Curitiba, no Paraná. Hoje nós temos 2 sites, 2 plantas aqui, uma em Manaus e outra em Curitiba. Em Manaus a gente está aqui, nós viemos aqui desde 2009, quando nós pegamos a credencial do CAPDA. Então a gente costuma dizer, hoje nós temos um CITES Brasil,
que está habilitado aí a executar projetos incentivados, né, em todo o território nacional. O CITES veio para Manaus a convite da antiga Nokia do Brasil, né, para executar a Nokia do Brasil. Na época não tinha parceiros assim que pudessem trabalhar as suas demandas, né, de projetos PDI. Então o CITES veio com esse objetivo, e aí depois a gente expandiu, né, ficamos aí um período aqui no centro de Manaus. Depois a gente migrou para a nossa sede, que fica ali na Avenida Saí, 857, Bloco E, bem praticamente em frente às Frama. Um prédio com uma fachada verde, bem moderna, né? Uma fachada com 3.000 metros quadrados, com infraestrutura de laboratório, salas de treinamento e também com auditório. O CITES, ele atua, né, nessas vertentes do projeto, com projeto de inovação, coordena esse fundo, e também nós temos uma área, que é o que nós chamamos de área de educação continuada, que é uma Educom. O CITES, ele tem dentro da sua fundação essa área para que a gente possa trabalhar o aculturamento, né? O CITES e a sua diretoria, o seu conselho, né, administrativo, ele entende muito que essa percepção, por exemplo, de tecnologia, ela sempre tem que passar pelas pessoas. Porque não adianta nada você falar em computação quântica, inteligência artificial e tecnologias da quarta revolução, se você não tem realmente as pessoas que estão focadas com o objetivo naquela capacitação. Então, isso faz parte até do nosso desenvolvimento de pessoas, criar uma cultura de transformação para as pessoas, né? Democratizar o acesso à informação. Então, esse é o CITES, né? E a gente realmente, como coordenador de programa prioritário, a gente entende, né? A nossa direção entende que sozinho, Márcio e Léo, a gente não vai fazer nada. Por isso que o nosso principal objetivo com esse boné é tornar a Amazônia Ocidental e a Amapá referência, com um ecossistema articulado, ativo, né, onde nós podemos não só usar o dinheiro da política pública do P&D, mas também abrir novas matrizes, abrir novas oportunidades de negócio para a região. E estamos nessa jornada aí firmes e fortes, né? Pessoal, tá em casa falando, a gente tem aqui programas prioritários que são feitos, uma política pública da SUFRAMA com o CAPDA, e o CITES coordena, eu acho que hoje é o mais robusto programa, né? O PPI 4.0. Que é o PPI 4.0. Explica o pessoal de casa o que é o programa prioritário da indústria 4.0, por favor. O programa prioritário da indústria 4.0 modernização industrial, ela é uma política pública, né? Que a gente recebe os incentivos fiscais oriundos da lei de informática, das empresas que têm essas obrigações. A gente faz a captação desses recursos e a gente transforma dentro das nossas linhas temáticas, que é a parte de inteligência artificial, as tecnologias habilitadoras. A gente faz o acompanhamento, né, e toda a gestão desses recursos para que efetivamente essas indústrias elas possam alcançar os resultados esperados. Que é o quê? Uma eficiência, uma flexibilização e resultados mais relevantes. Por outro lado, a gente também, dentro do programa prioritário, nós trabalhamos a capacitação. Capacitação, por exemplo, linhas temáticas como engenharia, né, tecnologia, mestrado, dentro também dessas linhas temáticas. E o terceiro e grande vetor desse programa é os incentivos de startups, que a gente trabalha, por exemplo, com algumas iniciativas de aplicação de ideações para a indústria, né? Obviamente que essas ideações elas já têm que ter um nível de maturidade um pouquinho maior por conta das próprias demandas mesmo, né? Que inclusive tem outros fundos prioritários que trabalham desde a TRL1, né, até especificamente com startup. Então a gente não quis entrar muito nessa linha, porque de certa forma entra em rota de colisão com os nossos irmãos do lado da Softex, que coordenam outro programa. Então o programa prioritário é isso, Léo. De certa forma a gente trabalha nessas três linhas temáticas, onde a gente leva os incentivos da política pública do P&D para que
a gente possa alcançar esses resultados dentro do ecossistema das nossas indústrias. Hoje, então, vocês são uma coordenadora do programa prioritário, PPI 4.0. Exatamente. E quantos projetos assim, a gente pode dizer que hoje estão acontecendo aqui na região da Suframa? Olha, Léo, há 2 semanas atrás, nós estivemos em Boa Vista. Inclusive, depois eu vou deixar com vocês um folheto com os resultados. Ah, legal. Inclusive dos 3 programas, né? Porque isso é uma forma da gente mostrar, dar a transparência e os resultados da política pública. Mas eu posso te falar, respondendo a tua pergunta, que nós temos mais de 270 projetos. Nossa! Isso em andamento. Isso assim, com Entre startup, CT Isso. pública, CT privada. Tudo. Startups, empresas, né? Outras ICTs, então, universidades. Hoje a gente faz uma conexão. Hoje eu arrisco falar, é o nosso maior programa hoje de política pública que faz essas conexões, né, com o ecossistema. Isso para nós é um desafio, né, porque nós tivemos que primeiro aprender, que é um desafio gerenciar, coordenar um programa desse tamanho, dessa magnitude. E outra, segundo, os parceiros, né, são sensacionais, todos eles, né. Os outros parceiros que eu digo são as outras ICTs. Eu costumo até falar, Márcio e Léo, que anterior aos programas prioritários, a gente vivia em silos, né? Todo mundo no seu mundinho, ninguém se mete com ninguém. E com o advento dos programas prioritários, esses silos se quebraram. E quem que ganha com isso? O ecossistema, né? Porque hoje eu sento com o melhor instituto que mexe com IA. Hoje eu sento com o melhor instituto que mexe com computação quântica, enfim, sabe? Então isso quem ganha é o ecossistema, né? É o ecossistema que ganha com isso, né? Então isso é muito bom, muito importante. Tá, hoje, a pergunta que eu quero fazer para ti é: o que a gente pode esperar para os próximos anos com essa... acho que a palavra certa é essa definição nova que a reforma tributária deu para a lei de informática. O que a gente pode esperar no ecossistema de inovação daqui? Você acha que você vislumbra que assim vai melhorar, vai estabilizar essas brechas, esses entraves que a lei tem, essas complicações às vezes? Tu enxerga no cenário positivo? Como é que tu enxerga isso? Não, eu acho assim que todo o cenário político das leis e decretos, elas realmente mexem um pouco, né, com o entendimento. Mas eu vejo isso com bons olhos, né? Eu vejo assim que o governo ele está se empenhando para fazer as melhorias e as adequações que, obviamente, a política pública precisa. E assim, do nosso lado, a gente realmente se empenha para fazer esse entendimento e essa sensibilização, não só com a indústria, mas também com a Suframa, né? Para que, obviamente, todo esse entendimento ele viabilize resultados para todos, né? Então, a gente, como instituição de ciência e tecnologia, a gente sempre acredita positivamente de que essas mudanças elas vão ser para melhor. Vocês têm um programa bem legal que vocês pegam a empresa e dizem assim: olha, vocês estão nesse nível de maturidade, a partir daqui a tomada de decisão é essa. Explica o pessoal em casa como é que vocês fazem isso daí, que eu achei super interessante. Hoje o CITES ele tem um produto, né, que a gente mede a avaliação de maturidade da indústria. Então hoje a gente, fruto desse 2 anos e meio de pesquisa, né, e trabalho que nós montamos um núcleo, é o núcleo CITES de transformação digital, tá? A gente tem uma plataforma online que a gente mede, a gente cria um Big Data, né? Uhum. E aí o que a gente faz? O diferencial dessa metodologia é a experiência que o nosso time tem. Por exemplo, que eu tenho, que o meu colega tem. E aí a gente faz o quê? A gente tem um processo que são 8 etapas. A gente faz uma visita, a gente faz uma entrevista, a gente coleta informações daqueles processos. E aí a gente joga toda essa fundamentação, esse conhecimento, faz uma entrevista, inclusive, com algumas pessoas responsáveis pelas áreas dos processos produtivos e tudo mais. E a gente concatena isso numa plataforma digital, num software, né? E aí a gente sai com um roteiro, né? Um roteiro. Isso é legal, Léo, porque quando eventualmente quando você é chamado, eu fiz esse trabalho de entendimento de processo produtivo durante muitos anos, né? E via de regra o que acontecia? Às vezes o cara te chamava
para te estudar uma solução lá na fábrica, né? E o cara era o cara da engenharia. E o engenharia queria resolver o problema da engenharia. Sim. O resto é que, entende? Eu só quero resolver o Os meu setores problema. não conversavam, né? Eles não conversa com RH, não conversa com compras, com a gestão, né? E Com o financeiro. 100% das vezes, a gente ouviu isso. Logo no início que nós fomos fazer esse trabalho da plataforma. Olha, a gente fez aqui um planejamento, fizemos um projeto, só que esse projeto ele não tinha uma continuidade, ou então ele se perdia ao longo do tempo, ou seja, se transformava num elefante branco. Com essa metodologia, o que acontece? Você consegue mapear as áreas, né, que ele chama os quadrantes, que efetivamente você consegue fazer a sensibilização em toda a tua cadeia. E o que isso é legal? Porque você consegue montar um roteiro que causa um impacto 80-20. Pareto, né? Exato. Aí você faz o quê? Você identifica os gaps, você através de mini business canvas, né, que são identificados, e aí você coloca na mesa para o decisor. Olha, isso aqui vai te trazer de um nível A para o nível B. Em tanto tempo, você vai poder colocar investimento e esforço. Você tem um roteiro ali para você planejar as tuas iniciativas que vão te elevar de maturidade. Porque a elevação de maturidade, ela é o quê? É o teu nível o que você é digital. É o que você consegue entregar, o que você consegue mapear de dados. Por que a digitalização ela é importante? Porque quando você tem dados, você tem poder. E quando você tem o poder da decisão e baseado em dados corretos, você é mais eficiente. E aí eu volto à questão dos commodities. Se você, por exemplo, vende um commodity mais barato lá na ponta do que o seu competidor, obviamente o seu cliente vai querer te dar todas as demandas. E aí você ganha. Então é basicamente essa eficiência que a maturidade, que a elevação de maturidade ela traz para a indústria. E esse trabalho a gente faz, né? Eu arrisco a dizer que hoje, tá? Posso estar até enganado, mas no Brasil hoje nós temos cinco especialistas com formação internacional. Eu não vi isso em nenhum outro lugar do Brasil, tá? O CITES hoje ele tem um núcleo com 5 pesquisadores com formação internacional, experiência de causa e efeito, né, em processos e tudo mais. E então isso para nós é um trabalho bem interessante de fazer. Beleza. Prevê alguma mudança do programa prioritário que vocês coordenam nos próximos anos, próximos meses, novidades, legislação, coisa que vai ficar mais fácil, coisa que vai ficar mais simples? Não, a gente vem só trabalhando agora nesse ano para que a gente possa realmente fechar, né? O nosso contrato vai até 25, né? Então a gente quer realmente demonstrar os resultados. Nós estamos internamente, a gente está bastante empenhado com a demonstração dos resultados, né? E isso é importante, né? Você mostrar a demonstração de resultados. E aí realmente o que vai vir depois só o tempo dirá, né? Acho que se a gente fizer o nosso trabalho bem feito, né? Aí acho que realmente a gente vai colher bons frutos mais para frente. Beleza. Excelente. Beleza. Uma coisinha à parte aqui, eu quero que tu olhe para aquela câmera bem ali, por favor, e fale uma mensagem para aquele menino que está lá no interior, talvez perto de Benjamin Constant, que também gosta sem perspectiva, né? Gosta de pegar os carrinhos que o pai dá e desmontar. O que tu acha que ele deveria fazer hoje? Olha, você que está aí, se você tem um sonho, né? Eu acho assim que o sonho ele só depende de você. Né, eu arrisco dizer assim, com todas as letras, de que o seu sonho, assim como eu corri atrás dos meus sonhos, você também é possivelmente de alcançar. Vão aparecer oportunidades, vão aparecer tropeços, vai aparecer muitos problemas, mas se você não pode desistir. Você que está aí no interior, aí, ou você está em qualquer lugar de Manaus, que está sem perspectiva, que você olha assim, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Não pense dessa forma. Eu costumo dizer que o segredo do sucesso, ele não está
no seu colega, não está no seu bolso, não está na sua esposa, está na sua cabeça, né? O segredo do sucesso, ele está na nossa cabeça. Então, se você está percebendo aí que não está no caminho, então olhe que você tem uma cabeça e que você tem um Deus que pode tudo. Falou Excelente. tudo. É isso aí. Gente, às vezes a gente não lembra, mas a água que faz o navio afundar não é a água que está do lado de fora, não. É a água que está do lado de dentro, né? Exatamente. Falou esse tipo de coisa. Filosofia, né? Filosofia, né? Como é que tu enxerga hoje essa próxima geração de Faldas, essa próxima geração de pesquisadores, essa próxima geração de pessoas que estão dentro do ambiente de inovação aqui na nossa região? O que a gente pode esperar? Unicórnios surgindo, gente de que vai criar coisas disruptivas, ou Manaus está muito longe dessa perspectiva? Não, Manaus tem, assim como no Amapá, Manaus ele tem um hub, né, de conexão de startup muito grande. Eu vejo assim que eu vejo como muito positivo essas iniciativas, né, não só aqui do programa Amazônia Inovadora, mas principalmente também o Polo Digital de Manaus, né? As iniciativas, por exemplo, a gente tem visto aí algumas startups. Pode falar o nome? Pode. O Navegan, o Hélio, né? Do nosso amigo Hélio lá, então, despancando, né? Então, assim, eu vejo isso, Léo, respondendo a tua pergunta, com muitos bons olhos, porque essa turma que tá vindo aí não tá vindo para brincar, não, sabe? Estão vindo para construir, estão vindo para realmente criar soluções disruptivas, né? Então, eu vejo isso com muito bons olhos, tá? Mas a gente tem assim, Manaus é meio que o centro, é o epicentro, também porque o polo está aqui, né, de tudo direcionado, mas assim, como é que tu enxerga os outros estados? Como é que eles estão caminhando nessa direção? Interiores também, no né? início... E os interiores também. Tá falando da região amazônica aqui mesmo? Dessa região que assim que vocês estão Porque a gente ainda tem um apagão digital, né? Tem. Falta de internet, né? Eu costumo... Então vamos lá. No início do nós fizemos o nosso plano de trabalho, nós fizemos um mapeamento do índice de startups aqui na região. Era baixíssimo na região norte. Tá? Isso que há 2 anos e meio atrás. Tá? Comparado com o sul-sudeste, né? A região do sul ali, que é bem movimentado o índice de startups. A gente tem acompanhado uma melhoria desses índices. E, como você falou, realmente, quando você adentra ao interior, as coisas ainda têm um apagão. Mas eu acho que isso é questão de tempo, porque esses jovens que estão aí, e eu acho que esses que estão nos ouvindo, tem que ter essa percepção de que quando a minha geração, não é muito diferente do de vocês, nós estamos praticamente na mesma geração. O que a nossa geração escutou? E aí eu não falo isso com demagogia e nem criticando os meus pais. Mas eu ouvi sempre meu pai me falar, minha mãe. Inclusive eu vou mandar esse vídeo para ela também, para ela abraço minha mãe, dona Jandira e seu Alberto. Eu sempre ouvi deles, estuda para você ter um bom emprego. Estude para você ter um bom emprego. Passei minha vida toda ouvindo isso. Não os culpo, me fizeram um cidadão. É um bom conselho. É um bom conselho. Mas hoje, o que eu falo para as minhas filhas? Tenho 3, inclusive. Abraço para elas. Sim. Estuda para você ser bom, estudando seu próprio negócio. É isso mesmo. Ser empreendedor, né? Estude para você gerar emprego, né? Para você gerar emprego. Porque elas falam assim, às vezes, quero viajar, eu quero não sei para quê. Então, estude para você ser dono do seu negócio. Isso. Essa geração que está vindo essa hoje, liberdade, né? que é a geração digital, eles estão vindo com esse viés, Léo. Estão vindo com esse viés. Então, assim, eu, muito otimistamente, né, eu penso que essa questão, até respondendo a tua pergunta de novo, eu acho que é questão de tempo, tá? Sabe? A indústria vai continuar, vamos continuar, mas essa turma que vem aí, eles vêm nessa pegada, eles vêm nesse viés, entendeu? Tá. E isso tu enxerga em toda a região amazônica ou só nos grandes centros? Ou ainda há uma grande disparidade das cidades menores para as cidades maiores? Tem uma disparidade muito grande. Eu acho que nós, que somos formadores de opinião, e esse programa aqui é interessante para isso também, porque é sem fronteiras, né?
Sim. tem que passar por um processo de sensibilização de empreendedorismo, porque nessas regiões, nós tivemos lá em Maués, né? Sim. Então imagina aquele polo, aquilo é um polo sensacional. A gente esteve numa escola de robótica municipal, não foi? Projeto Isso, sensacional, projeto, né, cara? Robótica. Mantenido pela Google, né? Aquilo ali é uma primeira onda. A segunda onda, cara, peraí, vamos lá, vamos colocar essa turma aqui para pensar o quê? Vamos abrir novas matrizes, vamos, sabe? Então, eu penso que tem um gap, mas se tiver um trabalho dessa forma aí, orquestrada pela iniciativa do governo, pela iniciativa da prefeitura e também desses fundos na qual nós representamos, cara, eu acho que tem que ter um movimento aí cadenciado e coordenado, que aí a gente vai ganhar, a curva de aprendizado vai ser mais rápida. Essa é a minha percepção. Falando em curva de aprendizado, como é que tu enxerga esse nível que vocês encontraram, 2 anos, 3 anos, para o que está agora, maturidade de startups na região? Ó, tem crescido. Você falou ainda há pouco da quantidade, vamos falar agora de maturidade. E business também. Você deu o exemplo da pouco lá do Hélio. Sim. Mas o que você enxerga assim? E se você pudesse falar assim, olha, você que está com uma ideia e está com PowerPoint ainda, pivota para isso aqui, que eu acho que isso aqui é o futuro. Agora tu tem meio que uma deixa, né? Começar indo pro interior, fazer o interior crescer, um caminho inverso, né? Então o pessoal faz o caminho contrário. A gente tem percebido uma melhora, uma elevação, sim, né? Meio que, assim, não tão rápido como nós gostaríamos, mas isso faz meio parte. Incipiente ainda, meio incipiente, mas isso faz parte também até por conta da maturação tecnológica. Mas assim, esses meninos estão vindo aí com muitas boas ideias, né? E a gente fala, realmente, a gente, como coordenadores do programa prioritário, nós temos algumas iniciativas para startups, tá? A gente tem lá as nossas iniciativas. Inclusive, se você puder colocar depois o acesso à plataforma, nós temos um acesso à plataforma. Ó, o Kleber já vai colocar, tá passando já aqui. Isso. Tá bom? Inclusive, tá passando agora também aqui o Instagram do CIT, tá passando aqui agora. Vai passar o teu também, Alberjan? O teu? O meu Instagram? Ou ele é pessoal? É pessoal. Então deixa, não passa não. Passo do CIT de novo aqui. Pode passar o contato telefônico do CIT? Pode. Tá passando também agora aqui, ó. Contato telefônico do CIT. O site está passando aqui também. E completando essa tua fala aí, explica um pouquinho pra gente da plataforma. Então, a plataforma CIT PP40, né? Ela é uma plataforma onde nós deixamos claro os papéis dos stakeholders, né? Ou seja, os atores principais que fazem parte, por exemplo, desse trabalho com as empresas investidoras, as instituições executoras e nós, coordenadores. Então, quem quer, por exemplo, quais são as credenciais, quais são os regulatórios para acessar e se cadastrar como ICT, como startup. Então lá na plataforma a gente deixa muito claro quem quer participar, quem quer embarcar conosco nessa jornada. Como faz para acessar, né? Exatamente. Isso, muito bem. Presta atenção, o Berjan vai dar agora o conselho. Você tá aí na sua casa, tá pensando que quer mudar o mundo, tá achando que vai ser o novo Steve Trabalhos, mas não. Uma pessoa de experiência vai falar para ti, olha, segue essa linha aqui que eu acho que tu vai brilhar. Alberjan, contigo a palavra. Eu tenho... Do que tu apostaria hoje se tu tivesse 18 anos, fala pra molecada de 18 anos. Tu deu uma deixa agora, mas eu acho assim, em business, traduzindo assim pro mais próximo da nossa realidade amazônica. A dica de 10 milhões de dólares. Né? É essa aí mesmo. Essa aí mesmo. Sempre, Márcio, antes de responder a tua pergunta, os jovens, né? Inclusive o pessoal lá da igreja, também os mais jovens, eles sempre perguntam, né? Ô, seu Berjan, como que eu posso fazer para me trilhar uma linha na área de tecnologia? Então, assim, a gente sempre dá faz uma orientação, né? Ó, se prepara como toda e qualquer coisa na vida, você tem que preparar uma boa base. Se você tiver uma boa base, você vai galgar áreas que você chegar em lugares que você jamais imaginou. Então, assim, Léo, a gente vê assim como algumas áreas promissoras, né?
Por exemplo, a gente está falando, por exemplo, de um processo de transformação onde o grande valor que a gente se tem hoje é a identificação do dado, o que você vai transformar, o que você vai fazer com esse dado. Mas eu acho assim que para a área de tecnologia, né, a pessoa que tem uma percepção, por exemplo, da data science, né, uma pessoa que entende dados, né, uma pessoa que consegue compilar dados, uma pessoa que consegue entender e transformar aquilo num processo de tomada de decisão, ele tem uma leve vantagem em relação aos outros que não tem, né? Então, e assim, a pessoa que tiver essa percepção hoje de entender as demandas, por exemplo, do cliente, sentar na mesa e olhar, por exemplo, ficar observando, por exemplo, acontece isso com os maiores, das maiores empresas. O cara passou ali um tempinho sentando, maturando uma ideia, olhando, observando, e que, poxa, é bingo, aquilo ali, poxa, vamos trazer para cá, vamos estudar. Então, assim, trabalhar em colaboração, né, trazer mentes diferentes, por exemplo, o próprio Facebook, né, começou assim, o cara chamou lá fulano, beltrano, ciclano, chamou 5, foi só 3, sentaram e montaram o Facebook. Então, eu acho assim, para essa turma aí, como você bem colocou, você tem uma boa ideia, senta, matura, verifica as possibilidades de você. Eu costumo dizer o seguinte: se você quer ter uma boa ideia, resolve um problema para alguém. É isso aí, resolve um problema cara. para alguém. Essa é a chave, essa é a dica-chave. O negócio é ser um resolvedor de problemas, né? Ser um solucionador de problemas. Né? Eu costumo, inclusive, falar lá no trabalho, que às vezes o menino fala assim, poxa, isso aqui é muito chato de resolver. Cara, mas é pra isso que você tá aqui. Você tem que gostar dos problemas. Aí, ó, você tem que gostar dos problemas. Gostei. Então, dê a dica, Márcio. Léo, essa é a dica. Eu sempre falo que pensar custa caro. Pensar custa caro. É um ativo muito complexo, né? Ó, eu posso falar aqui, em 2000 e... Acho que foi em 2008 ou foi 2010. Eu recebi um e-mail de uma empresa da França. Um consultor francês. Fala português mal pra caramba, né? E eu lembro que nessa ocasião eu tava em São Paulo, lá no Itaim Bibi. Tava no hotel lá. Lá na Faria Lima. Tava fazendo alguma coisa lá. Aí o cara me ligou. Você falou naquela questão do... Aí falou assim, nós queríamos conversar com você. Queremos uma opinião sua. Eu tomei um susto, achava que era golpe. Uhum. Aí eu falei, mas você quer falar sobre o quê? Ele falou assim, eu queria falar sobre empresas de power. Né? Aí eu falei assim, eu tenho um tempo limitado, tô em São Paulo, não sou daqui, mas eu tenho 1 hora que conversar contigo. Não, se preocupe. A hora que eu quero 1 hora com você e eu vou lhe pagar por essa hora. Aí eu fiquei assim, né? Eu paguei pra ver. O cara foi lá, marcou no horário certinho, se identificou tudinho. Aí eu fiquei no lobby do hotel conversando com ele. Conversei com o cara 40 minutos. Foi os 40 minutos mais bem pagos da minha vida. Eu acredito. Mas ele me fez umas perguntas e tal, sabe? Sobre essa parte de power. Cara, sensacional. Eu fiquei assim, cara. É questão da percepção, do valor que você tem pra passar, entende? Eu acho que isso é fundamental. Excelente. Eu tô esperando receber essa ligação também. Um dia ela vai vir para mim também. A gente está bem pertinho de finalizar, esgotando o nosso tempo. Eu queria muito agradecer. A gente sabe que a tua agenda é apertada demais. Muito mesmo. Vou abrir aqui as considerações para o Márcio, as considerações quero agradecer ao nosso amigo Albejão, Leonardo, o pessoal que está em casa aí. E mais um aprendizado, né? A cada podcast, esse agora foi mais... Abriu a nossa mente. Pelo menos a minha mente está aqui, eu tô... fervilhando, né? Abre pra gente pensar, né? Sobre a nossa própria vida, nosso próprio trabalho, né? Bejan,
queria muito te agradecer, de verdade. A gente sabe que tu tem uma agenda apertada. Não é... A gente está tentando trazer o Alberjan. Olha, vocês não sabem, o Alberjan foi o primeiro convidado do programa. Tá? A gente já entrevistou não sei quantas pessoas aqui. O Alberjan foi o primeiro, mas sempre é viagem. E quase não dá certo. E quase não, exatamente. Acho que teve umas 2, 3 viagens ainda depois de a gente estar tentando. Foi a primeira pessoa que a gente ia trazer aqui. Ele falou que ele está indo para Dinamarca agora? Pois é, ele agora falou pra gente que tá indo pra Dinamarca, então assim, o cara não para. Eu queria abrir para tuas considerações finais, por favor, aqui nessa câmera, pode se dirigir ao público e dar aquela mensagem do fundo do coração para o nosso público, que é ávido por consumir o conteúdo que muda o ecossistema de inovação. Assim como eu falei no início, Léo, obrigado, Márcio também pela oportunidade. Eu acho que iniciativas como essa tem que haver mais, né, aqui na nossa região, até porque ali do outro lado, né, geralmente tem um jovem, tem uma pessoa que às vezes se identifica, né, tá num momento difícil, ou então realmente não sabe por onde tomar uma decisão acerca, por exemplo, do que vai fazer para o futuro, ou do que vai querer ser como um profissional. Então, assim, eu também, não só como profissional, mas como cidadão, eu acho que eu tenho esse dever, né, de cidadão, de dar aqui um pouco desse testemunho de trabalho, e também de que a política pública e também os incentivos da região daqui de Manaus, elas realmente transformam vidas, elas realmente ajudam, né, no que efetivamente aquelas pessoas que se dedicam. Então eu sou fruto dessa política pública, então eu sou eternamente grato também aos meus avós, aos meus passados que fizeram esses investimentos nas universidades federais, né, nos institutos federais. Então eu estou aqui também como um exemplo que essa política pública dá certo, e você aí também pode fazer esse processo de transformação, basta você querer. Então muito obrigado aí pela oportunidade a todos aí. Isso aí, maravilha. Olha, tá passando de novo aqui contato do CIT, agradecer demais o CIT também, porque a gente sabe que a agenda do Alberjan é complicada. CITES, obrigado, vocês moram no nosso coração. Vamos trazer mais gente do CITES aqui, viu, Vânia Vial? Se tu estiver vendo, tu vais vir aqui quando estiver em Manaus. E, Alberjan, muito obrigado. A gente se vê no próximo Amazônia Inovadora. Tchau, tchau. Até mais.